Ei pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui no Cantinho da Nutri. E o tema de hoje vai agradar vocês aí que estão desejando engravidar. Vou colocar aqui o tema da live para quem entrar depois. O tema, gente, foi escolhido lá nos meus stories, então se você também tem uma sugestão de tema, quer saber sobre alguma coisa, tem curiosidade sobre algum tema específico, ou tá passando aí algum momento da vida que exige um pouco mais de conhecimento em algo, né, mais detalhado, manda depois a sua sugestão de tema de live pra mim aqui nos stories ou no direct, combinado? Vamos falar dos 6 principais aliados da fertilidade de homens e mulheres. Gente, eu recebo muitas perguntas aqui no Instagram, no Facebook, em todas as minhas redes sociais sobre o papel da nutrição no tratamento da fertilidade de homens e mulheres, né? Qual que é o real impacto que tem uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, uma alimentação adequada na saúde dos casais que pretendem engravidar. Se isso deve começar antes, né, das tentativas, se isso deve acontecer durante o período que se está tentando engravidar, se isso deve acontecer depois que já se está grávida. Então eu vou tirar todas essas dúvidas hoje aqui na live com vocês. E aí nos comentários vocês têm de volta a querida Ana Vitória, muitos corações para ela ver o quanto ela é amada, o quanto ela é querida pela gente aqui, para ela não deixar mais de participar das nossas lives. Ana Vitória da minha equipe, e ela vai estar ao vivo com a gente, tirando as dúvidas de vocês aí nos comentários, enquanto eu passo o conteúdo de hoje, combinado? A Ana, gente, ela é muito carente. Então, quanto mais coração tiver nessa tela, mais ela vai se empolgar e mais ela vai falar com vocês aí nos comentários, tá bom? Então, deixa essa tela bem colorida aqui pra Ana ficar animada. Ana, manda um oi aí pra eu saber que você ainda está aí. Se você já não fugiu, né? Gente, tá muito difícil convencer a Ana Vitória a ficar direito aqui. Gente, peraí, vocês vão... Calma aí. Deixa eu limpar essa câmera. Melhorou 1000 anos, né? Nossa, eu tô muito mais nítida agora. Então, gente, vamos lá. Ana Vitória tá aí? Manda um oi aí nos comentários, por favor, para eu saber que você ainda está me vendo, você ainda está me ouvindo e você está recebendo esse monte de amor e de corações coloridos que esse pessoal tá te mandando aí. Gente, pra quem não me conhece, o meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou formada em nutrição, sou formada em educação física, sou coach de emagrecimento e sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há 4 anos eu ajudo mulheres que são portadoras também da síndrome do ovário policístico a terem mais saúde, a recuperarem a autoestima e também a terem mais fertilidade. Ajudo mulheres a realizarem aí o grande sonho de se tornarem mães. E de algum tempo pra cá também tenho falado muito de endometriose e fertilidade dos casais, atendendo aí cada vez mais casais que querem, que pretendem engravidar e que tem como sonho de vida, né, como objetivo de vida aí o aumento da família, né, a gestação de um novo bebê. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A nossa live é toda terça e quinta, às 8 horas da noite. Anota aí pra você não esquecer. 8 horas da noite, terças e quintas, eu entro aqui para falar com vocês sobre assuntos variados, né, que tem a ver aí com esses temas que eu falei: síndrome do ovário policístico, endometriose, fertilidade de homens e mulheres. A gente fala um pouquinho também de emagrecimento para esses públicos. Então, se esses temas te interessam, anota aí para você não ficar de fora e para você não perder. Combinado? A Ana colocou aqui, Ana P, direto do grupo do Telegram para a live. Quem mais? Tava agora respondendo lá o pessoal da turma 8 do programa de combate à SOP lá no Telegram, e tô vendo que a Ana tá aí ativa, né? Saiu de uma rede social e já passou pra outra. Gente, vamos lá. Deixa eu só matar um bicho aqui, senão eu não vou conseguir falar com vocês durante a live. Não gosto de fazer isso não, tá, gente? Mas ninguém merece, né? Fazer uma live com medo do bicho subir em você. Vamos lá, gente. Tema de hoje: fertilidade, os principais aliados da fertilidade de homens e mulheres. A gente vai falar das duas coisas aqui hoje, tá? Vocês ficaram muito divididas lá no questionário que eu fiz, né, nos stories. E aí eu acabei resolvendo falar um pouquinho, né, de cada uma das coisas, porque muitos dos alimentos, muitos dos ingredientes que a gente usa para melhorar a fertilidade da mulher também acabam tendo impacto positivo na fertilidade do homem,
né? Então, casais que estão tentando engravidar podem aí compartilhar de algumas estratégias nutricionais e também de alguns alimentos, suplementos fitoterápicos que auxiliam nessa questão da fertilidade masculina e feminina. Como que a gente melhora a fertilidade do parceiro? Como que a gente melhora a fertilidade do nosso namorado, marido, esposo? A gente ajuda ele a ter mais espermatozoides e a gente ajuda para que esses espermatozoides tenham uma melhor mobilidade. A alimentação ela vai influenciar diretamente nessas duas situações, tá? Homens bem nutridos, homens que têm uma dieta saudável, homens que cuidam, né, de si, do corpo, né, antes do processo gestacional acontecer, antes da concepção acontecer, vão interferir diretamente na quantidade, no volume de espermatozoides e também na sua mobilidade, ou seja, na capacidade que o espermatozoide tem de chegar até o óvulo. Não adianta o seu maridão aí ter 50 milhões de espermatozoides e eles não serem móveis, né? Eles não terem uma boa mobilidade, eles não terem uma boa capacidade de se locomover e chegar no óvulo que vai ser fecundado, tá? Então isso influencia diretamente. E uma outra característica também que é muito comum da gente observar nos espermogramas é em relação à parte anatômica, né, do espermatozoide, ou seja, o desenho estrutural dele, como que está a anatomia dessa célula, como que está o formato anatômico desse espermatozoide. O ideal é que ele tenha uma cabecinha e uma caudinha. E existem espermatozoides que têm dificuldades anatômicas, têm alterações anatômicas na sua estrutura. Espermatozoide de duas cabeças, espermatozoide de duas caudas, né? Espermatozoides que não vão ter função e não vão conseguir desempenhar o papel deles no processo reprodutivo de ter a fecundação do óvulo, tá? Então, a alimentação, gente, para o homem é tão importante quanto a alimentação para a mulher. Muitas e muitas das participantes dos meus grupos relatam que elas estão lá há meses, né, se cuidando, fazendo uma alimentação saudável, procurando praticar atividade física, cuidando da casinha, enquanto o marido tá lá no bar tomando cerveja e comendo carne todo final de semana. Gente, vai ser muito mais difícil você engravidar dessa forma. É muito importante que os parceiros também se conscientizem da importância que tem a saúde deles nesse processo reprodutivo. Afinal de contas, o seu bebê, o nosso bebê, vai ser metade de cada um dos pais, né? O bebê, embora ele cresça dentro da mãe, ele é metade dele constituído pelo parceiro, né? Por células, por características, por genética do marido, do homem. Então, é muito importante que o homem também tenha essa conscientização. Homem é muito famoso por não se cuidar, por não, enfim, né, não se preocupar, por não correr atrás, né, desse tipo, não acreditar nesse tipo de coisa, não se preocupar com a questão da estética tanto quanto as mulheres. E isso faz com que muitos deles sejam mais vulneráveis a ter uma alimentação mais ruim, né? Mais ruim é péssimo, né? Ter uma alimentação pior. Então, eles costumam ter uma alta ingestão de álcool, que muitas vezes as mulheres não têm, eles muitas vezes são sedentários, enquanto a mulher está preocupada em manter a boa forma. Então, é muito importante que nós, mulheres, né, conhecedoras dessas verdades e sabendo, né, desse impacto que a alimentação tem na fertilidade do homem, que a gente leve informação para o nosso parceiro. Tá? Então eu te convido agora aí a convidar o seu parceiro, seu namorado, seu marido a assistir essa live com você e, se não for possível, depois manda esse vídeo ao vivo para que ele também tenha acesso a essas informações. Uma segunda dúvida, gente, que muita gente me pergunta, muita gente me faz, né? É sobre a questão do quando começar esse cuidado, em que momento o casal precisa fazer alterações na rotina, alterações na alimentação, alterações na atividade física, com o objetivo de engravidar. E o ideal, gente, é que essas alterações, essas mudanças, esse preparo, na verdade, comece cerca de 6 meses antes, tá bom? Não adianta você começar a se cuidar, mudar a alimentação, atividade física e tudo mais, um mês antes de você engravidar, ou mesmo quando você já descobre que tá grávida. Porque a nossa epigenética, as interferências genéticas e as manifestações genéticas no nosso bebê vão ser determinadas pelo nosso comportamento muito antes da concepção de verdade acontecer. E para os homens, né, falando aí de alterações de espermograma, alterações de quantidade de espermatozoides, de anatomia, né, de morfologia dos espermatozoides e de velocidade e poder de locomoção desses espermatozoides, uma mudança na alimentação desses rapazes vai demorar pelo menos 3 meses para impactar na qualidade, no volume e na morfologia das suas células.
Então, o que o seu companheiro come hoje, o hábito alimentar que ele tem hoje, né, o estilo de vida que ele tem hoje, vai impactar no espermatozoide que ele vai estar produzindo daqui 3 meses. Porque toda e qualquer mudança na nossa alimentação e no nosso estilo de vida vai ter impacto no início da produção celular. O homem, ao contrário das mulheres, ele produz espermatozoide durante toda a vida. Então, essa produção acontece ao longo da vida e não como nós que já nasce, né? Nós já nascemos com os nossos óvulos e vamos só disponibilizando eles durante os ciclos menstruais. O homem não, o homem está a todo tempo renovando, né, a sua produção de espermatozoide, renovando essa questão celular. Então, quando você faz uma mudança na sua alimentação e no seu estilo de vida, essa mudança vai impactar o nascimento de uma nova célula. E essa célula, esse espermatozoide que está nascendo, vai demorar pelo menos 6 meses para ser um espermatozoide adulto, digamos assim, que vai de fato, né, participar do processo reprodutivo. Então, homens, tenham paciência, tá? Se teve alteração no espermograma, é completamente possível a gente ter uma melhora extremamente significativa de qualquer uma dessas 3 características. Eu já tive pacientes que tinham as 3 características prejudicadas, tinha baixo volume de espermatozoide, a pouca quantidade de espermatozoide que ele apresentava. Era um espermatozoide que tinha uma diferença anatômica, não estava morfologicamente perfeito e ainda estava com uma velocidade de movimentação inadequada. E nós conseguimos melhorar as 3 situações através da alimentação e do estilo de vida. É da noite pro dia? Não é, mas tenham paciência porque em até 3 meses essas mudanças no seu estilo de vida vão impactar diretamente na produção das suas células reprodutivas, tá? E para as mulheres, gente, extremamente importante, né? Cuidar da casinha antes de você procurar se reproduzir. Tem uma colega nutricionista que dá um exemplo, eu sempre falo muito da casinha, né? O nosso corpo é como se fosse uma casa realmente que vai abrigar o nosso bebê e vai dar a ele todos os nutrientes e tudo que ele precisa para ele crescer e se desenvolver durante o processo gestacional de 40 semanas. Então, por 40 semanas, esse bebê que está crescendo dentro de você, ele vai precisar de 100% da energia, dos nutrientes, né, de tudo que ele precisa para se desenvolver, para suas células se diferenciarem, para os seus órgãos, né, nascerem e se desenvolverem, vai vir de você, virá de você, do seu estoque materno. E tem uma colega nutricionista que dá um exemplo até, acho que melhor que o meu, que é do aquário. Imaginem, gente, que vocês têm um aquário aí sujo. Esse aquário tá extremamente sujo. E lá dentro tem um peixinho. Esse peixinho, ele vai conseguir se reproduzir? Ele vai conseguir colocar um novo peixinho, filhotinho lá dentro? Esse peixinho, filhotinho, ele vai ter condições, vai ter nutriente, vai ter oxigênio para ele crescer e se desenvolver o tanto que ele precisa para sobreviver dentro desse ambiente? Muitas vezes não. Eu já tive aquário dentro de casa e eu sei que quando o aquário tá muito sujo, o peixe morre, né? Porque falta nutriente, falta oxigênio, tem muita impureza ali dentro. E o que muitas e muitas mulheres me questionam é em relação aos suplementos, aos fitoterápicos, né? Ai, Carol, coenzima Q10. Gente, compra coenzima Q10, compra ômega 3, compra uma série de suplementos, vitaminas, minerais para ajudar na questão da fertilidade quando o aquário tá sujo. E aí, pensando nesse ambiente sujo de um aquário, por exemplo, e de um peixinho que tá lá dentro, né, sobrevivendo nessa sujeira toda, não adianta você comprar uma ração super cara, importada, com todos os nutrientes que esse peixinho precisa, se o aquário dele continua sujo, né? Essa ração super, mega, ultra blaster importada e a melhor de todas que existe no mercado não vai ter o efeito desejado porque não foi feito um tratamento antes. Então é muito importante, gente, que antes de se preocupar em engravidar, a qualquer custo, o mais rápido possível, perguntas que eu recebo no inbox: Carol, como que eu engravido o mais rápido possível? Carol, qual dos seus programas vai fazer eu engravidar mais rápido? E a intenção aqui, gente, não é engravidar rápido, é engravidar de uma forma que você consiga manter o seu bebê dentro de você, crescendo e se desenvolvendo por 40 semanas e que dessa gestação nasça um bebê saudável. Não adianta a pressa em engravidar e essa gestação acabar em aborto. Eu entendo que muitas aqui que estão assistindo talvez estejam aí num limite, entre aspas, de idade confortável e outras não. Outras mulheres têm aí 38, 39, às vezes 40 anos e o nosso relógio biológico fica ali batendo, né, na tecla de que a gente tem pouco tempo, que a gente precisa ser rápida, que a coisa precisa fluir logo.
Mas mesmo para vocês que têm pouco tempo, entre aspas, é muito melhor você caminhar devagar e chegar no seu objetivo, no seu destino, do que você querer cortar caminho e acabar caindo numa armadilha e acabar perdendo o seu bebê ou tendo uma complicação que pode ser muito séria durante a gravidez. Tá? Então, mais um recado que é importante aqui para vocês, gente. Não queiram cortar caminhos no processo gestacional. A gente precisa primeiro cuidar da nossa casinha, primeiro reorganizar o nosso organismo, né? Reorganizar os nossos hormônios, reequilibrar as nossas energias, deixar o nosso aquário limpinho, para que depois esse processo gestacional aconteça de uma forma mais tranquila e mais saudável e segura, tanto para a mamãe quanto para o bebê. Combinado? Carol, uso de indutores, você é contra? Não sou contra o uso de indutores, tá? O indutor de ovulação, gente, nada mais é do que um medicamento que vai lá e vai obrigar o seu corpo a ovular. Ele vai chegar pro seu óvulo, né, pro seu ovário, na verdade, e falar assim, escuta, ovário, libera um ócito aí, libera um óvulo para ele ser fecundado. E aí o ovário vai, sob o efeito da medicação, liberar esse ócito. A partir do momento que o ócito foi liberado e ele está disponível ali na trompa, ele pode ser fecundado a qualquer momento. E aí o processo gestacional pode ter início. Qual que é o grande problema, gente? Usar um indutor de ovulação não corrige as alterações hormonais que já estavam acontecendo nessa mulher. Então, se você não estava ovulando, se você não conseguiu engravidar de forma natural, se você tem ciclo menstrual anovulatório, ou é portadora da síndrome do ovário policístico e por isso não tem ovulação, não tem menstruação, não consegue engravidar, né, naturalmente ou facilmente, isso acontece por alterações hormonais que estão ali no seu organismo, né, por alterações hormonais que estão impossibilitando o seu corpo de ovular. Essas alterações hormonais que impossibilitam a ovulação não vão deixar de acontecer com o uso do indutor, ou muitas mulheres, né, para quem tem síndrome do ovário policístico, com o uso do Glifage, né? Às vezes você volta a menstruar usando Glifage ou metformina, mas isso não quer dizer que as alterações hormonais foram corrigidas, porque você tá tratando ali a nível superficial um sintoma do seu problema, que é a anovulação, que é a ausência da ovulação. Então, seu corpo tá ali, ele tem alterações hormonais que impedem uma gravidez de acontecer e que vão impedir ela de evoluir, né? Mesmo que a gestação aconteça de uma forma artificial, como por exemplo por uma FIV ou até pelo uso do indutor. Essas alterações hormonais impossibilitam a ovulação e essa anovulação acaba sendo um mecanismo de defesa do seu organismo para que realmente você não engravide e por isso não perca o seu bebê. Então, um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Se você tem aumento de testosterona, é uma mulher portadora de síndrome do ovário policístico que tem aumento na produção de andrógenos e tem muita testosterona no seu organismo. Esse aumento da testosterona obriga o seu corpo a ter, por exemplo, pouca progesterona. E essa baixa da progesterona faz com que o seu endométrio não tenha a espessura adequada para que o embrião se fixe, né, no endométrio e possa ali se desenvolver. Se você não tem progesterona suficiente, o seu endométrio não é espesso o suficiente, o embrião não se fixa. Isso causa a anovulação. Seu corpo identificando essa situação de aumento de testosterona e baixa progesterona, vai não ovular, você não vai ter uma ovulação. Só que se nessa situação você vai lá e usa o indutor, o que acontece? Você ovula, mesmo tendo aumento de testosterona e baixa de progesterona. E aí o que acontece? Ou você ovula e não engravida, né? Mesmo tendo ali o óvulo e o espermatozoide, eles não têm uma concepção, não acontece uma concepção. Ou pode até acontecer uma concepção, mas esse embrião não se fixa na parede do endométrio. Não acontece a nidação. E aí, consequentemente, a mulher não fica grávida. Então, é muito comum mulheres que usam, né, indutores de ovulação relatarem. Carol, eu usei indutor de ovulação por 3, 4, 6 meses. Eu percebi a ovulação, mas eu não engravidei. Por quê? Porque o seu corpo não estava preparado. Se ele tivesse preparado, você estaria ovulando de forma natural. Então, não é proibido usar o indutor, mas eu não acredito que o indutor sozinho faça, né, o papel de fazer com que a pessoa engravide e mantenha essa gravidez a longo prazo. E aí, justamente aí que muita mulher acaba entrando na história da FIV, né, da inseminação, dos procedimentos de fertilização artificial, de processo de reprodução assistida, porque a mulher foi indicada ao uso do indutor, achando que o indutor resolveria o problema, quando na verdade a questão dela era um aumento de testosterona, uma baixa de progesterona, alguma alteração hormonal que estava ali por trás do problema. Ela usou o indutor, não conseguiu a gravidez, não conseguiu engravidar, ou engravidou e perdeu o bebê, que é ainda pior, ainda mais dolorido, né? Um processo traumático que eu não desejo para ninguém.
E aí o médico fala para ela então que a única chance dela é um processo de FIV, né? Uma fertilização, uma inseminação, alguma coisa assim. Qual vai ser a consequência disso? A mesma do uso de indutor. Você fazer a retirada do seu óvulo, fazer a retirada do espermatozoide do seu companheiro, fazer essa concepção acontecer em laboratório e implantar, colocar esse embrião no endométrio que não está sadio, vai resultar em uma perda gestacional. É aquela mulher que gasta, às vezes, 20, 30, 40, 60 mil reais em processo de fertilização e não consegue positivo. Faz o teste, né, várias e várias vezes depois das transferências dos embriões e ela nunca tem o positivo, porque esse embrião não se fixou. Por que ele não se fixou? Porque a parede do endométrio não estava boa, não estava sadia, o corpo dela não estava preparado para receber esse bebê. Porque o problema dela não era só ovular, o problema dela era estar com a casinha preparada e sadia para receber esse bebê e fazer com que esse bebê tenha o desenvolvimento dele da forma como ele precisa ter. Claro que muita gente engravida com FIV, muita gente realiza os sonhos através de processos de reprodução assistida. Mas será que esse precisa ser o seu caso? Será que não resolveria de uma forma muito mais econômica, financeiramente falando mesmo, e até de forma emocional, um tratamento natural que vise controlar o seu organismo, reequilibrar os seus hormônios, trazer mais saúde e mais qualidade de vida para você? É de se pensar, né? Porque se você não está ovulando, existe um motivo para isso. E o motivo, muitas vezes, na maioria das vezes, são alterações hormonais vindas da nossa alimentação, do nosso sedentarismo, da nossa exposição a metais pesados, da nossa exposição a estresse, a ansiedade, a noites de sono mal dormida, a excesso de trabalho, a muitas horas de trabalho, sedentarismo durante a atividade profissional e tantas outras coisas que a gente muitas vezes não pode combater, a gente não pode mudar por completo, mas a gente pode melhorar. E melhorando, a gente reflete numa melhora hormonal, a gente reflete numa melhora metabólica e a gente reflete num processo de gestação. E não é à toa, né, que nós temos em 2019 até o momento 223 grávidas nos nossos grupos de desafios, né, de desafios e de cursos aqui no Cantinho da Nutri que eu coordeno. Gente, 223 grávidas em menos de um ano, né? Porque a gente ainda tá em dezembro, hoje ainda é dia 10, até o dia 31, muitos e muitos positivos ainda vão acontecer nesse Instagram. Escrevam aí o que eu estou dizendo, porque tem gente que tá esperando o Natal para fazer teste. Então eu tenho certeza que entre Natal e Ano Novo, muitas grávidas vão aparecer aqui. E por que elas engravidaram? Porque elas tiveram primeiro conhecimento. Gente, 3 coisinhas básicas, tá? Para vocês aprenderem aí. Conhecimento, habilidade e atitude. Vocês vão precisar dessas 3 coisas para terem um processo de gestação natural, saudável e seguro. Conhecimento eu posso te dar, habilidades eu posso te ensinar, mas a atitude é você que tem que ter. É você que, com os conhecimentos e habilidades que você adquire, ou aqui nas lives, nos meus conteúdos gratuitos, ou de uma forma mais próxima e mais incisiva no meu grupo de desafios, ou no meu programa Ser Mãe, por exemplo, você vai ter que ter atitude, você vai ter que colocar isso em ação. Você e o seu parceiro, né? A gente estava falando até agora também da saúde masculina, que é muito importante para esse processo. E aí, quando você tem conhecimento, habilidade e atitude, o seu organismo muda, né? O seu corpo se prepara. E aí a gestação acontece de uma forma natural, saudável e segura, que é o que todo mundo quer. Ninguém aqui quer engravidar e perder o bebê com 5 ou 6 semanas gestacionais, com 10 semanas gestacionais, com 20 semanas gestacionais. Todo mundo aqui não quer só engravidar, todo mundo aqui quer ter um bebê fruto dessa gestação. E para isso acontecer, você precisa se preparar antes. Combinado? Quem gostou até aqui, manda corações aqui na tela para eu poder respirar um pouco, tomar uma água. Aliás, gente, quinta passada a gente não teve live porque eu tava doente, né? Coloquei aqui para vocês, me perdoem, tá? Mas a gente vai repor aí essa live em algum dia desse mês. E eu trouxe aqui os 6 principais aliados da fertilidade de homens e mulheres. A gente vai falar de coisinhas aí simples do dia a dia que podem te ajudar a ter uma fertilidade melhor, a ter uma saúde reprodutiva melhor e, consequentemente, te ajudar a realizar o seu grande sonho de ser mãe. Combinado? Primeiro deles, gente, maca peruana. Alguém aqui já ouviu falar na maca? Alguém aqui já usou maca peruana para alguma coisa? O que é importante vocês saberem sobre a maca, né? Todo mundo pode usar maca? Eu não recomendo, tá? Porque a maca, ela tem um papel muito importante no aumento da libido, né? Tanto de homens quanto de mulheres. A maca melhora nosso nível de energia, o que na síndrome do ovário policístico é muito bom, né? Porque a gente vive cansado, tem fadiga,
tem, né, muita indisposição, sente, entre aspas, muita preguiça, e a maca melhora muito isso, faz com que a gente tenha aí, consequentemente, né, uma melhora do nosso nível de energia e da nossa disposição. Mas tem um grande porém. Para os homens, a maca peruana melhora muito a quantidade de espermatozoides. Então, para os homens que têm alterações de espermatozoides, né, lá no espermograma com baixa produção de células, com baixa produção de espermatozoides, a maca pode ser muito boa, tá? Então, a maca é considerada um fitoterápico que melhora a fertilidade e a saúde reprodutiva de homens e mulheres. Qual que é a minha observação aqui que a gente precisa levar em consideração e a gente precisa, né, a gente não pode esquecer? A maca, ela faz tudo isso, aumento de libido, aumento de força, de energia, de disposição, porque ela causa um aumento da testosterona. E aí, na mulher que é portadora de síndrome do ovário policístico sintomática, ou seja, as mulheres que têm sintomas da síndrome do ovário policístico, como acne, queda de cabelo, principalmente excesso de pelos, não é muito bacana usar a maca, né? Ou se usar, a gente tem que ter um uso mais cuidadoso, a gente tem que tomar mais cuidado com o volume que a gente usa, com a frequência que a gente usa e ir monitorando para saber se essa maca não está piorando o sintoma da SOP, porque está aumentando demais a testosterona. Então, esse é o primeiro ponto específico para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. A maca, ela também ajuda no reequilíbrio do estrogênio e da progesterona, o que parece ser muito bom para a mulher que quer engravidar, né? Então, se você começa a usar a maca e a sua testosterona não aumenta demais e ela ajuda a reequilibrar o estrogênio e a progesterona, ela vai ser excelente para a sua fertilidade, para as suas tentativas de engravidar. Ela vai ajudar muito. Qual que é o grande porém? E que muita gente não sabe. Eu até vi alguém perguntando, usa em cápsula, usa em pó e etc. A maca, gente, ela é uma raiz que vem lá do Peru. Ela não é brasileira, a gente não encontra esse tubérculo aqui no Brasil. Ela chega no Brasil em forma de pó. Então, ela é, na verdade, uma raiz que passa por um processo, né, um processamento e chega pra gente em forma de pó. Em forma de, como se fosse uma farinha mesmo. E aí, essa farinha você pode usar batida com um suco, com uma vitamina, pode polvilhar em cima da comida. Ela tem um cheiro muito forte, mas ela não tem um gosto muito marcante. Então, ela pode ser usada de diversas formas. Qual que é o grande porém? Eu, como profissional da saúde, tenho que trazer essa informação aqui para vocês. Não foram nunca feitos estudos conclusivos sobre a melhora da fertilidade se usando a maca em pó. Os estudos que foram feitos, que asseguram a sua utilização para a saúde humana e que mostram efeitos positivos na fertilidade do homem e da mulher, foram feitos com a utilização da planta, né, na sua forma in natura, onde a gente tem uma conservação muito melhor dos nutrientes do alimento. Quando a maca passa pelo processo de industrialização, não deixa de ser um processo de industrialização para se tornar um pó, a gente acaba tendo uma perda significativa dos seus nutrientes. E talvez isso torne o tratamento mais longo e mais demorado. E talvez até algumas pessoas não vejam diferença e não observem mudanças, tá? A gente não tem estudo científico que comprove que a maca é boa para a saúde de homens e mulheres e boa para a fertilidade de casais, usando-se ela em pó, pelo menos por enquanto. Deve surgir, né, em breve algum estudo brasileiro sobre isso, mas eu desconheço, tá? Então, existe esse adendo. Talvez você tenha ouvido muito falar na maca peruana, mas com certeza esses estudos foram feitos com ela na sua forma in natura e não na forma em pó. Quando a gente fala em maca em cápsula, né, até existe já, né, no Brasil tudo existe, fica pior ainda, porque você tem uma quantidade menor, né, do produto ali, você consequentemente vai ter uma concentração menor dos seus princípios ativos e dos seus nutrientes, um processo adicional de industrialização, porque aí além de fazer com que a raiz da planta se torne um pó, você ainda faz com que esse pó fique dentro de uma cápsula. E o próprio material pelo qual a gente usa, né, que a gente usa para fazer a cápsula, pode diminuir a absorção dos nutrientes que estão presentes naquela planta, naquela raiz ou naquele fitoterápico, tá? E isso não vale só para maca não, gente, isso vale para qualquer tipo de chá, planta, fitoterápico que você vá usar no seu tratamento. Entre você usar a planta in natura, natural, e você usar ela em cápsula, a cápsula vai ter uma perda significativa das suas propriedades. E isso vai fazer com que você demore mais para perceber um resultado ou que você não perceba o resultado que esperava, tá bom?
Então, a gente falou aqui da maca peruana. Principal objetivo da maca, reequilíbrio dos hormônios, testosterona, progesterona e estrogênio. Uma observação sobre a utilização dela, né, que no Brasil tem que ser em pó, não tem como ser usada a planta, mas que se fosse a planta a gente teria com certeza muito mais benefícios. E o fato dela melhorar a quantidade e o volume dos espermatozoides dos nossos parceiros. Segundo aliado, gente, o chia amarelo. Quem aqui já tomou o chia amarelo? O chia amarelo é um chá feito de uma casca, né? A casca de uma planta, a casca de uma árvore. Ele não tem nada, ele tem um sabor marcante, mas um cheiro ok. E ele é muito utilizado para as doenças do útero, né? De forma geral, ele ajuda com endometriose, ele ajuda com mioma, ele ajuda nos cistos ovarianos de mulheres que têm síndrome do ovário policístico, com formação de cisto no útero, no ovário. Ele ajuda com formações de cistos, né, fora do ovário, como no útero, na parede uterina. Então, ele é muito conhecido por isso, né? Por ajudar nas doenças femininas, digamos assim. E ele tem um poder antioxidante e anti-inflamatório muito grande e também é antiviral. Então ele ajuda na nossa parte imunológica de uma forma geral, além de combater essas doenças, né, que são pró-inflamatórias ou vindas de inflamação, como a própria síndrome do ovário policístico, a endometriose e tudo mais. O unha de gato, muita gente acha que o chia amarelo e unha de gato é a mesma coisa, né? Porque eles andam sempre juntos, mas na verdade não. O chia amarelo é a casca da árvore e o unha de gato, ele é feito de uma folha de uma outra planta, tá? Eles não são a mesma coisa, eles não têm as mesmas propriedades, mas eles têm efeitos parecidos. O unha de gato, ele é muito antioxidante e também tem papel antibiótico, antiviral e anti-inflamatório, né? As mesmas propriedades que a gente vê no chia amarelo, com a diferença dele ser imunoestimulante e ele também ter um papel importante de anticancerígeno, tá? Então, digamos que o unha de gato aí tem até um papel mais intenso, mais forte, né, do que o chia amarelo. De polêmica, né? Carol, o chia amarelo e unha de gato tem um sabor muito amargo, eles são amargos mesmo. E isso faz com que a maioria das pessoas parta, né, para a utilização deles em pó dentro da cápsula. E aí entra na mesma situação que a gente falou aqui da maca peruana. Para usar o chia amarelo e unha de gato, primeiro, o ideal é que eles sejam separados, né, que você utilize as plantas separadas e não únicas numa única fórmula, unidas numa única fórmula. Segundo papel importante, o chia amarelo e unha de gato, quando utilizados na sua forma in natura, eles vão ter uma intensidade, uma concentração de princípios ativos muito maiores do que a gente encontra nas cápsulas. Como eu falei na maca, a cápsula, o próprio material utilizado na produção da cápsula, né, que abriga a plantinha, vai fazer com que você tenha uma menor absorção. E o segundo, e talvez até mais importante aí, né, de todos esses, eles não devem ser usados de forma contínua em mulheres que estão tentando engravidar. Então, olha só, parece até contra-intuitivo dizer isso, né? O chia amarelo e unha de gato são ótimos para quem deseja engravidar. Eles são aliados da fertilidade, tanto dos homens quanto das mulheres. Beleza, tudo isso é verdade, mas eles não devem ser usados por mulheres que desejam engravidar. Olha como é contra-intuitivo, né? Por completo. E por que a gente não deve usar o chia amarelo e unha de gato em mulheres que desejam engravidar? Porque eles podem ser abortivos, principalmente o unha de gato. O unha de gato não pode ser utilizado em mulheres que correm o risco de engravidar, porque ele pode impedir a fixação do embrião no endométrio, eles podem promover a regressão do corpo lúteo, ou seja, o corpo lúteo, ao invés de se desenvolver, ele murcha, né, e consequentemente não tem a concepção. E para a mulher que já está grávida, ele pode, então, promover a perda gestacional e o aborto do neném, tá? E aí, como é que eu faço? E, gente, isso é a minha conduta, tá? Não quer dizer que tá 100% certo, que é a única forma de se usar, ou que é a única maneira que a gente tem para fazer uso do fitoterápico, não. Mas como que eu faço com as minhas pacientes lá no consultório? Se a mulher não está tentando engravidar, se ela está prevenindo a gravidez, se ela está se preparando para uma gestação que vai acontecer daqui a alguns meses, eu faço a utilização deles de forma contínua por 3 meses.
que inclusive é a forma como os estudos científicos foram feitos para comprovar o seu benefício em relação à fertilidade, tá? Os estudos que mostram efeitos positivos do chia amarelo linha de gato na fertilidade foram feitos dessa forma, tomando-se todos os dias por 3 meses, tá? Agora, se você não está prevenindo, se você corre o risco de engravidar, se você já está tentando engravidar, a forma que eu vejo como mais segura para você fazer uso dessas duas plantas é começando no primeiro dia da menstruação e terminando no 14º dia, que seria o dia da sua ovulação, tá? Para um ciclo aí de 28 dias. Se você tem certeza absoluta que você ovula no 15º, no 16º, no 17º dia do ciclo, seria até esse dia que você poderia usar os 2 chás, tá? Então, a forma mais segura de se usar para que não haja um aborto, para que não haja uma perda gestacional, é garantir que a sua utilização não esteja acontecendo depois da concepção, né? Depois que as células ali femininas e masculinas se juntam. O chá de chia amarelo a gente deve usar de manhã, o chá de unha de gato a gente deve usar à noite, né? Então, metade aí de cada uma das porções de manhã e a outra metade à noite. Como que se faz chá de chia amarelo e unha de gato? Doses mínimas usadas em estudo foram de 1 colher de chá para cada 300 ml de água, e as doses máximas utilizadas foram de 2 colheres de sopa para 300 ml de água. Então, você pode usar de 1 colher de chá até 2 colheres de sopa. Quanto mais da erva você colocar, mais benefício você vai ter, só que mais amargo o chá vai ficar também. Então, eu sempre recomendo para as minhas pacientes que se comece de uma forma mais lenta, né? Que você vai começando de uma forma, né, com um chá mais diluído e com um sabor menos marcante, e aí você vai aumentando conforme seu paladar for se acostumando, tá? Existem profissionais que indicam que você faça os chás separados e tome juntos. Tem profissionais que indicam usar metade dos dias, né? Sei lá, 7 dias de um, 7 dias do outro. Cada profissional acaba tendo o seu protocolo e não existe muito certo e errado nisso, né? Existe realmente o que a gente vê na prática clínica. Eu uso assim nas minhas pacientes. Até agora a gente não teve nenhum insucesso e tivemos muitos sucessos, então a gente continua usando dessa forma. E também é a forma como muitos dos estudos são feitos, certo? Isso assegura, né? Isso traz segurança para que a gente utilize determinado alimento, chá ou fitoterápico sem prejudicar a saúde da paciente. Outro aliado que eu trouxe aqui, o 4º aliado de hoje, né, da fertilidade aí de homens e mulheres, é em relação à espirulina. Alguém aqui já usou espirulina? Já provou, sabe como que é, já fez uso, já colocou em alguma coisa. Espirulina, gente, muita gente não sabe, né, não conhece, mas é considerada um superalimento. Ela é extraída de algas, é na verdade uma cianobactéria, mas a gente conhece como uma alga, né? E ela é considerada um superalimento porque, além de ter muita proteína, ela também é muito rica em sais minerais e nutrientes. Então, ela é rica em proteína, ela tem muitos minerais como cálcio, ferro, enfim, né, vários dos micronutrientes que são importantes para a nossa saúde como um todo e, consequentemente, para a melhora da nossa ovulação. Porém, a espirulina tem uma série de contraindicações. Eu até anotei aqui para não esquecer de falar para vocês. Ela não deve ser usada por gestantes. Então, eu também não recomendo que utilize espirulina a partir do 14º dia do ciclo ou a partir do momento que a mulher identifica a ovulação, porque daí a gente já não tem mais controle, né, sobre o efeito disso no desenvolvimento fetal. Ela não pode ser usada por mulheres que amamentam, porque alguns dos seus princípios passam, né, para o leite materno e chegam nas crianças, e as próprias crianças não são indicadas a usar espirulina, a menos que sob recomendação nutricional ou médica específica individual feita em consultório. Pessoas com problemas de tireoide, né? Gente, tireoide é uma das glândulas que mais dá problema em mulheres com síndrome do ovário policístico. Quem tem síndrome do ovário policístico já tem uma tendência natural a desenvolver tireoidite de Hashimoto e, consequentemente, hipotireoidismo. E muitas dessas mulheres acabam usando espirulina sem saber que a espirulina pode prejudicar o andamento e o funcionamento da nossa tireoide. Então, toma cuidado, mulher que tem síndrome do ovário policístico. Para quem tem endometriose, não existe tanto esse risco, mas é algo que a gente tem que também ficar monitorando e não utilizar a espirulina se você tiver com tendência a problemas de tireoide, principalmente hipertireoidismo, tá? Medicamentos anticoagulantes, então, para quem tem tendência, por exemplo, quem usa Clexane, né, tem tendência à trombofilia na gravidez, já começa a usar
a droga antes, né, da concepção, ou para quem está se preparando para um procedimento de FIV, de inseminação e tá usando Clexane, tá usando anticoagulante, para quem tem tendência a varizes, trombose, tromboembolia, enfim, qualquer tipo de problema de coagulação, também não deve fazer uso da espirulina. Nem medicamentos com iodo. Então tem que tomar cuidado, né? Se você está usando algum medicamento com iodo, a espirulina não é indicada. Doenças autoimunes. Então, endometriose, por exemplo, a gente falou, né, da endometriose em relação a essa questão da tireoide, né, a endo não tem a tendência a ter problemas de tireoide que a mulher com síndrome do ovário policístico tem. Mas a endometriose é considerada uma doença autoimune. E aí o uso da espirulina deve ser com cuidado. Por quê? A espirulina, ela tem um papel de estimular o nosso sistema imunológico. E a doença autoimune nada mais é do que uma doença criada pelo nosso problema, né? Uma doença criada pelo nosso sistema imunológico, que acaba meio que... Como que eu vou explicar? O sistema imunológico acaba meio que combatendo as nossas próprias células. E isso gera, então, uma doença autoimune. Como é o caso da endometriose, como é o caso de artrose. Tem uma série de doenças autoimunes, né, que são provocadas por essa descompensação do nosso sistema imunológico. E a espirulina pode piorar essa resposta, né? Aumenta o sistema imunológico, aumenta, então, a consequência que ele traz para o combate às células que são sadias, né? As células que são saudáveis. E também não devem ser usados por alérgicos a frutos do mar por conta do próprio iodo, tá? Então, olha só a lista de contraindicação que a gente tem da espirulina. Não devem usar espirulina gestantes, mulheres amamentando, crianças, pessoas com problemas de tireoide, especialmente hipertiroidismo, medicamentos anticoagulantes ou que tenham iodo na sua fórmula, doenças autoimunes, como a própria endometriose, pode ser uma contraindicação, e também pessoas alérgicas a frutos do mar, por conta do próprio iodo, tá? Qual que é o principal papel? E aí, né, se você não faz parte de nenhum desses grupos e foi indicado o uso da espirulina ou quer provar a espirulina, vai, né, conversar com a sua Nutri para usar a espirulina, qual que é a grande função dela e por que ela seria bom para o tratamento da fertilidade. Primeiro que ela diminui a glicemia, e isso é excelente para mulher que tem síndrome do ovário policístico, né? Porque a maior parte das mulheres com SOP são mulheres que apresentam resistência à insulina, e a espirulina agiria, então, contra essa resistência à insulina, e ela também é uma grande aliada no combate de toxinas acumuladas no nosso organismo. A gente tem, ao longo da vida, exposição, né, a metais pesados de vários tipos e de várias formas, e em vários lugares e produtos, e a espirulina, assim como a clorela, a gente vai falar da clorela daqui a pouco. Estão me vendo? Digam oi para saber que eu voltei. A live vai ficar salva, tá, gente? Para quem tá perguntando, a live vai ficar 24 horas aqui no perfil. Mas enfim, a gente vai falar da clorela daqui a pouco. E assim como a clorela, a espirulina ajuda no combate desses metais pesados, dessa exposição de metais pesados que a gente é exposta aí ao longo da vida e de várias situações e em várias coisas e em vários produtos, tá bom? Falando da clorela, nossa sexta aliada da fertilidade de homens e mulheres da live de hoje, a clorela, ela é a principal função dela, né, na melhora da fertilidade e talvez o maior objetivo do uso de clorela na mulher tentante seja justamente diminuir o impacto da exposição de metais pesados, principalmente chumbo, urânio e mercúrio. E aqui eu também coloco o alumínio, tá? Como que a gente é exposta a metais pesados? Vocês têm noção? O que vocês usam no dia a dia que vocês acham que podem ser mecanismos, né, de exposição de metais pesados? Coloquem aqui nos comentários, eu quero ver se vocês estão craques nisso. O efeito da clorela, né? Tem um efeito direto na sensibilização da nossa insulina, então mulheres com SOP que são resistentes à insulina têm um grande benefício, né, ao se utilizar a clorela como uma forma de melhora da sensibilidade da insulina, da resistência à insulina e do quadro de pré-diabetes. E ela também melhora o nosso colesterol. Mulheres com síndrome do ovário policístico são mais tendenciosas a terem aumento do colesterol. Consequentemente, o que vai acontecer? A clorela vai te ajudar a ter essa diminuição. Vocês colocaram aqui algumas fontes importantes, né? Desodorante, principalmente, gente, quem usa desodorante de aerosol, né? Uma contaminação pesada ali de metais. Panela, dependendo do que é feita a sua panela. Desodorante, vamos ver, panela e desodorante, né? Foi o que mais apareceu aqui. Gente, olha só, batom é
é uma das fontes, assim, talvez mais perigosas que eu vejo de exposição a metais pesados. Porque, beleza, você vai usar uma panela que tem lá, né, um metal, esse metal vai contaminar a sua comida? Vai. Mas a exposição é temporária, né? É só enquanto você tá se alimentando e enquanto você tá fazendo lá a digestão do seu alimento. Ah, o desodorante. O desodorante é mais sério, a gente fica pelo menos metade do nosso dia com ele. Agora, cara, batom e maquiagem de forma geral, são extremamente sérios, porque imagina, batom, você passa quantas vezes o batom durante o dia? Muita gente me pergunta, né, por que eu não ando de maquiagem? Carol, eu só vejo você maquiada pra gravar vídeo, né? Nos vídeos do YouTube. Por que você não usa maquiagem no dia a dia? Você vai pro consultório sem maquiagem, você não usa maquiagem durante o dia, você não, né, você não é vaidosa, você não se cuida e tal. Gente, eu sou super vaidosa, tenho um cuidado muito grande, sabe? Tipo, com cabelo, pele e tal. Mas eu não uso de fato maquiagem, porque a grande maioria das maquiagens são fontes de exposição a metais pesados. E o batom é um bom agressor, assim, que eu diria. Então, ao longo da vida, eu meio que deixei de usar. Teve uma época que eu usava todo dia. Eu tava o tempo inteiro maquiada, eu tava o tempo inteiro com batom. Eu retocava a maquiagem e o batom diversas vezes durante o dia. E aí, quando eu comecei a estudar sobre essa questão da fertilidade, essa questão do tratamento da síndrome do ovário policístico, da endometriose, eu também sou portadora da endometriose, embora eu não fale muito nesse perfil sobre isso. E aí, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu falei assim, gente, pra quê, né, ficar me expondo dessa forma? Eu prefiro cuidar e ter uma pele bonita e não precisar de maquiagem para esconder uma espinha, uma acne, uma mancha, algo assim, do que ficar usando a maquiagem constantemente, né, de forma ininterrupta. Então, de fato, hoje eu só uso maquiagem para a festa de aniversário dos meus filhos, ou seja, 2 vezes por ano, na festa da Manu e na festa do Tintim, e quando eu vou gravar vídeo. E ainda assim, gente, eu terminei de gravar, a primeira coisa que eu faço é correr pro banheiro e tirar tudo, porque realmente me incomoda saber dessa exposição. Os demais, a gente também vai meio que tentando tirar da rotina. Você vai conseguir tirar 100% do que é fonte de metal pesado no seu dia a dia? Dificilmente, né? Hoje em dia é muito complicado você conseguir ter esse livramento aí. Mas aos pouquinhos você vai se acostumando. Troca sua panela por uma panela de inox, por uma, né, panela, sei lá, de vidro. Eu uso panela de vidro e gosto muito. Você troca o desodorante do aerosol por desodorantes que não tenham, né, metais pesados. Isso a gente fala bastante no grupo Vem Ser Goia, né, que é o desafio para tentantes, e também no grupo do Ser Mãe, né, que é o nosso programa aí para as mulheres, para os casais, na verdade, que desejam engravidar, certo? Gente, gostaram da live de hoje? Ana Vitória deu conta aí de responder tudo? Agora a Ana Vitória colocou, agora vamos colocar em prática, né? Porque como eu falei no começo, gente, vocês têm o conhecimento. Se você é do meu grupo de desafios ou de um dos meus programas, eu te ensino as habilidades, mas quem tem que colocar em ação, quem tem que ter atitude é você, né? Não adianta você saber de tudo isso e continuar fazendo o que você fez e faz até hoje, e continuar se alimentando da forma como você se alimenta, e continuar sedentária da forma como você é, e continuar passando batom aí por, sei lá, 5, 6, 10 vezes no dia e tudo mais, certo? A Stephanie perguntou, tem grupo Vem Ser Goia? Tem grupo Vem Ser Goia, é o meu desafio para as tentantes, né? Um desafio de 6 semanas, você fica 45 dias comigo, mas o Vem Ser Goia, ele volta só no ano que vem. A gente não tem mais inscrições dele para esse ano, a última turma começou ontem. E o que a gente tem agora para vocês que desejam engravidar, homens e mulheres, né? Casais que querem aí procriar e aumentar a família, é o programa Ser Mãe. Gente, o programa Ser Mãe, ele é um avançado do Vem Ser Goia, né? Por que eu falo dessa forma? Porque o Vem Ser Goia é um desafio, é um início, né? É onde eu ensino os primeiros conhecimentos sobre a questão da melhora da fertilidade, da alimentação e tudo mais. E ele tem uma duração de 6 semanas e você tem direito a ficar no grupo de WhatsApp comigo e com o Luiz, que é o nosso personal. Só. No programa Ser Mãe, o buraco é mais embaixo. No programa Ser Mãe, a turma nova, a Stephanie fez o Ser Mãe. Conta aí, Stephanie, se você gostou ou não pro pessoal. A gente não combinou nada, eu nem sabia que ela ia estar aqui na live, tá? A nova turma do Ser Mãe, que vai ser a 5ª turma do programa, a gente vai ter 12 profissionais no grupo. Então, além de mim e do Luiz, que estamos no Vem Ser Goia, você também vai ter a endócrino, que é a doutora Andressa Hemners, do @endocrinologia em dia, a doutora Ivonilde, que é ginecologista, a doutora Renata, que é pediatra, o Rui, que é psicólogo, tem uma especialista em aromaterapia, uma especialista em fitoterapia. Então, são vários profissionais de várias áreas que vão estar te acompanhando. Agora, o programa dura 4 meses e não mais 3. Então, você vai ficar 4 meses comigo no grupo, né, do WhatsApp.
O acesso às aulas na Hotmart, né, que é a nossa plataforma, também vai ser vitalício, como vai ser a turma do Programa de Combate à SOP, turma 8, que começou semana passada. E essas aulas são constantemente melhoradas, constantemente mudadas. Hoje a gente tem na nossa plataforma 70 aulas com os principais profissionais que lidam com fertilidade de homens e mulheres. E fazendo a sua inscrição no Ser Mãe, você acessa esses conteúdos, acessa essas aulas, quantas vezes você quiser, da onde você estiver, sempre que você quiser ou precisar. Basta ter uma conexão à internet para você conseguir assistir esses conteúdos. O programa Ser Mãe também tem 60 desafios no grupo, né? Então são 60 e não 45 como é no Vem Cegonha. E além dos profissionais, a gente também tem vários conteúdos que são exclusivos da turma. Tem e-books, tem materiais de receita, planner para você planejar suas refeições. Tem a nossa dieta detox, né, que o pessoal vive postando, eu vivo compartilhando com vocês nos stories. Os primeiros 15 dias do programa é uma dieta detox para limpar realmente o seu organismo, para limpar você dessa exposição de metais pesados. Eu te ensino quais são os principais contaminantes e como a gente pode se livrar deles, né? Enfim, gente, é muito complexo para eu explicar aqui em 10 minutos, mas é muito fantástico. E a nossa próxima turma vai começar no dia 6 de janeiro. Não começa agora não, tá? Porque eu sei que ninguém quer começar programa na semana de Natal e Ano Novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir as inscrições essa semana para quem estiver no grupo de WhatsApp. Vou fazer um baita de um aquecimento com essa galera durante esses primeiros dias para realmente passar, né, todas as informações para vocês poderem se organizar, terem acesso às sugestões de cardápio e tudo mais. E aí, no dia 6 de janeiro, a turma começa pra valer com o cardápio detox e também com os desafios, tá? Então, as inscrições vão ser essa semana, mas a gente vai começar no dia 6 de janeiro. Como que vocês fazem para poder se inscrever? E, aliás, para aproveitar a oferta que eu preparei, né, presente de Natal para vocês aí que querem aumentar a família em 2020. Vocês têm que estar no grupo do WhatsApp, né, o grupo de oferta do WhatsApp, e hoje é o último dia para entrar nele. Então, se você tá vendo esse vídeo, ainda dá tempo de você estar lá dentro. É só você clicar no link azul que tá na descrição do meu perfil aqui no Instagram, ou se você tá vendo essa reprise, no link que tá aqui embaixo, tá? Esse grupo, ele não é pago, você vai entrar no grupo para ter informações, né, para você conhecer o programa Ser Mãe por dentro, saber saber tudo que você vai ter acesso e direito ao participar do programa. E quem estiver dentro desse grupo vai ter acesso ao link promocional para fazer a inscrição na quinta-feira, que vai ser o único dia onde as inscrições vão estar abertas, tá bom? Os descontos são de até 70%, a gente vai fazer desconto regressivo, então fica ligada, porque quem se inscrever antes vai ter um desconto maior e só quem estiver no grupo vai ter acesso a isso, tá bom? Gente, obrigada aqui pela live, obrigada por terem ficado até o final. 1 horinha de live, tá bom, né? Pra gente falar dos 6 principais aliados da fertilidade de homens e mulheres. Se esse é um assunto que te interessa, se você quer engravidar, sonha em ser mãe, vem comigo no programa Ser Mãe. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, mas mais do que isso, eu tenho certeza que você vai mudar de vida, assim como a nossa participante falou aqui. Deixa eu achar o comentário dela. A Stephanie falou: vale muito participar, eu mudei a minha vida. Gente, olha que profundo, né? Stefania Santolini. É isso aí. Teve mais alguém aqui que fez o programa Ser Mãe que também falou, a Jaque. Ai, saudade do nosso grupo. Gente, olha só, vocês podem renovar com desconto de 80%, hein? Então, quem é do programa Ser Mãe das turmas anteriores, que já acabaram, turma 1, 2 e 3, vocês podem renovar para a nova turma, para ter acesso aos novos profissionais, aos novos conteúdos, aos novos desafios e tudo mais, pagando um valor simbólico. Então, me chama no WhatsApp, me chama aqui no inbox, no direct do Instagram, do Facebook, que eu passo para você o link de ex-aluna, tá bom? E aí você renova o seu acesso à plataforma e ainda renova o seu grupo com todos os profissionais, tá bom? Não fica com saudade não, Stefânia, vem com a gente, tá bom? Gente, obrigada, volto quinta-feira, 8 horas da noite. Tem live aqui no Cantinho da Nutri. Quem escolhe o tema é você. Então, mandem sugestões de temas pra gente falar aqui na próxima live. E já anota aí que toda terça e quinta você tem um encontro marcado comigo, hein? Fala sério, vocês vão estar aqui dia 24 de dezembro, dia 31 de dezembro. São terças-feiras, né? Quero saber se vocês vão estar na live comigo. Porque se vocês vierem, eu faço, hein? Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.